Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje a gente vai tratar de um assunto muito sério, que é o suicídio, né? O suicídio de uma forma geral, mas também um pouco específica assim, na área profissional também. Eu acho que a gente precisa tratar desse sofrimento mental que as pessoas têm sofrido nesse momento tão penoso da vida humana, né? A gente está vivendo um momento de recrudescimento do pensamento, do direito, e eu acho que é um momento da gente discutir isso, como diz o meu amigo Fábio Belo, abrir o microfone e abrir a palavra para que essas palavras cheguem até as pessoas e possam, não alertar, mas trazer um certo conforto e uma certa resposta, ou sem querer dar resposta objetiva para nada, mas trazer ali pelo menos algum conforto para essas pessoas que estão passando por isso, e aquelas pessoas que possam identificar isso também, né? Porque é uma situação que a gente está vivendo, pelo menos a minha geração para baixo, é uma situação nova, que nunca passamos por essa situação tão volátil, assim, tão de um momento tão crítico assim, na economia, das relações humanas, nunca passamos por isso com tanta veemência assim, e também com essa digitalização da informação. Então, não saia daí, vamos assistir esse programa. Eu acho que é um programa bem informativo, vai ser um programa bem caloroso e um programa bem a cara do Cultura Geral. Sejam todos bem-vindos aqui nessa sala de bate-papo. E para a gente trocar essa ideia, eu convidei uma amiga Elisa, né, que é minha mais nova amiga, doutoranda orientada do Dr. Fábio Belo, meu amigo, meu irmão, né? Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber, doutora. Obrigada. Vai ser doutora mesmo, viu? Orientanda, né, no doutorado da professora Andréa Guerra, mas uma parceria longa de trabalho com o professor Fábio Belo, né? Então desculpa aí pela falha. Tá? o Lucão, seja muito bem-vindo. Essa pauta é uma pauta que nós conversamos aquele dia, né, logo depois que aconteceu um episódio, né? A gente não conhecia a pessoa, mas aconteceu o episódio e no meio jurídico tem acontecido essa situação toda. E eu acho que é muito importante que a gente trate desse assunto, né, e coloque isso, põe o dedo nessa ferida, né, coloque isso às claras, né? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Betão. Sempre um prazer estar aqui. Nos últimos dias isso tem chocado a todos nós do meio jurídico, realmente. A gente tem acompanhado de perto aí casos no judiciário, servidores do judiciário, juízes. A gente tem ficado sabendo de alguns magistrados do trabalho. Houve um caso de suicídio de um juiz de direito aqui em Minas Gerais também. Houve casos de suicídios, estão havendo casos de suicídios recorrentes de advogados, fora a questão de depressão que a gente tem lidado de uma forma muito próxima, né, com colegas. A gente tem ficado sabendo de alguns outros casos. Então, não só no meio jurídico, mas no serviço público de maneira geral, na sociedade civil de maneira geral. Então fica o alerta aí. Doutora Elisa, vamos começar a pôr o dedo nessa ferida. O que a gente pode entender de sofrimento e o grau de sofrimento que pode levar a pessoa a cometer aí esse ato de suicídio? Se eu pudesse colocar assim, a questão profissional e a pressão exercida em cima dessas pessoas pode ser um fator predominante? Bom, você começou dizendo, né, sobre um alerta a respeito dos tempos atuais, né, do que a gente vive na nossa sociedade contemporânea. Agora, eu acho que é interessante pensar também que é uma questão que nos ronda, né, desde sempre, né, essa pergunta sobre a vida e sobre o sentido da vida, uma pergunta
filosófica, né? E que, pensando, né, especificamente com a psicanálise, também foi uma pergunta que rondou Freud, né, no momento de construção da teoria psicanalítica, né, que ele se perguntava como é possível, né, que uma força que ele, né, até então não sabia muito dizer do que se tratava, pudesse arrastar o sujeito para fora da vida, né, como que poderia existir uma força maior do que aquilo que ele chamava de pulsão de vida, né, que é essa energia vital. Né? Sim. Então, tem uma pergunta que nos atravessa desde sempre, né? E que agora, nesse tempo, aparece com as marcas do nosso tempo, né? Com a tecnologia, com o isolamento, né? Com uma necessidade de comunicação, mas ao mesmo tempo com pouca troca, né? Com pouco convívio humano, né? Então, a relação, essa digitalização da relação, ela individualizou mais as pessoas estão mais fechadas, não estão menos propensas a essa troca de conhecimento, essa troca de relacionamento? É difícil fazer uma afirmação geral, né, sobre isso, assim, porque é claro que a tecnologia e a forma como cada um faz uso dela pode ser bastante diferente, né, pode ser bastante particular, mas há sim, né, uma tendência ao isolamento, a demanda, por exemplo, profissional, né, assim, que muitas vezes esgota, né, que deixa todo mundo com essa impressão de que a gente não tem mais tempo, né? Todo o tempo é dedicado ao trabalho, à produtividade, à pressão por desempenho, né? Então, isso com certeza é um fator que requer cuidado, né? Ô Lucas, como é que você vê essa pressão, né, que é exercida em cima? Às vezes eu ligo para você meia-noite, às vezes eu converso com ele meia-noite assim. Ele falou, não, eu tenho que ficar até 2h30 da manhã e tal. Eu tenho que fazer uns cálculos aqui e tal. Isso, de certa forma, é também uma pressão diária que você sofre e tal. Tem gente que sabe lidar com isso, tem gente que não sabe lidar com isso. Como é que é trabalhar isso na cabeça, na sua cabeça e na cabeça dessas pessoas que, por exemplo, pela sua idade, você está aí na casa dos 28 anos, 27 para 28, vou te envelhecer. 25. 25 é um cara de 30. A profissão judia bastante a gente. Pois né? Como é lidar com essa pressão diária, né? Prazo, o medo de perder a causa, o envolvimento com o caso do cliente, porque há esse envolvimento também. Isso causa sofrimento? Sem sombra de dúvida, né? Obviamente que por uma questão profissional você não pode se deixar envolver emocionalmente com o caso que você está lidando, mas é impossível você ficar completamente isento diante de uma pessoa que está passando por um problema. E ninguém procura um advogado feliz da vida, de bom humor. Você está procurando um advogado porque está passando por sérios problemas, um problema na família, um problema no trabalho, um problema financeiro, um problema criminal. Então, sempre o advogado vai lidar com uma situação de conflito, e não simplesmente um conflito, muitas das vezes é o conflito da vida da pessoa. Uma situação de divórcio, uma situação que a pessoa está correndo risco de ser presa, a pessoa está endividada, ou então está precisando de receber algum dinheiro que está lhe fazendo falta. E inevitavelmente o profissional acaba se envolvendo emocionalmente com isso de alguma forma. Então o advogado, todo advogado, eu acredito que já perdeu alguma noite de sono pensando no problema de um cliente. Às vezes não é nem o próprio problema, né, mas é o problema de um cliente. E isso acaba te consumindo, né? A gente vê aí vários casos de pessoas extremamente estressadas, não tem tempo para fazer atividade física, acaba ganhando peso. Há um tempo atrás eu vi, parece que a advocacia é a área em que as pessoas mais ganham peso a partir do momento em que entram no mercado de trabalho.
Então, é um cuidado redobrado que o profissional tem que ter ao lidar com essas questões. Conseguir identificar o que é o seu próprio problema, o que é o problema do outro. O problema do outro, o outro sempre vai exigir demais do profissional da advocacia, porque quem vai resolver o problema é o profissional. Principalmente quando a questão já está judicializada, e aquilo vai ser resolvido em juízo, então aquela pessoa fica extremamente dependente do advogado. E somado a isso tudo, a gente tem visto uma prostituição da profissão da advocacia, né? A gente vê aí escritórios cobrando honorários quase que irrisórios, contratando profissionais, pagando um salário aí, que não é condizente com a demanda que o profissional está assumindo, né? A gente sabe aí, tem escritórios que pagam R$1.500, R$2.000 para um advogado, que vão lidar com questões extremamente complexas, que ficaram 5 anos numa universidade estudando, às vezes até mais. E tudo isso, na maioria das vezes, contratado sob regime de associado, ou seja, não tem nem o respaldo da CLT, não tem FGTS, não tem férias, não tem 13º, não tem a limitação de trabalho de 8 horas diárias e 44ª semanal. Então, a advocacia passa hoje em dia por um momento de extrema preocupação. A gente tem que analisar aí, até aproveitando o momento, está tendo eleições aí da OAB, os advogados têm que batalhar pelas suas prerrogativas, pelos seus direitos, porque a advocacia está passando por um momento extremamente complicado. Elisa, o Lucas estava falando de uma situação que é muito marcante. O saber humano, ele está relacionado a essa condição também, a pessoa entender um pouco mais dela mesma, né? Os profissionais, por exemplo, que pelo menos tiveram a oportunidade de frequentar a academia, conhecer um pouco mais a psicologia e como atuar em cima disso seria talvez uma solução viável para que, não que se diminuísse, mas que pelo menos entendesse todo esse processo e todo esse contexto que a gente tem passado por ele, e a gente vai repetir esse contexto no futuro também. Eu acho que tem uma coisa importante que conhecer sobre psicologia, sobre a teoria, não sei, mas conhecer as formas de se pedir ajuda, de recorrer à ajuda profissional, né, nos momentos em que a pessoa passa por alguma dificuldade, por algum tipo de sofrimento, isso eu acho que é fundamental. A gente dizia agora há pouco como que ainda existe um preconceito muito grande, né, em relação a buscar qualquer tipo de ajuda que diga respeito ao sofrimento psíquico, né? Seja uma terapia, seja uma psicanálise, um psiquiatra que seja, né? Assim, ainda existe um estigma muito grande, né? De que como se essa busca de ajuda fosse um sinal de algum tipo de fraqueza, de algum tipo de incompetência, quando na verdade é o contrário, né? É um ato, inclusive, de investimento em si mesmo e de coragem, né? De lidar aí com os próprios fantasmas, com as próprias dificuldades para conseguir superar, né, uma determinada situação. Porque a gente, é curioso, né, o Lucas dizendo assim, como que alguém que procura um advogado vai chegar lá certamente com alguma situação bem complicada. Bom, para a psicologia não é diferente, né? Mas existe ainda um certo juízo de valor, né, que é diferente em relação a quem busca, por exemplo, os seus direitos, né? Que é algo, né, muito incentivado e muito valorizado, mas em alguém que busca ajuda porque está precisando falar, está precisando entender melhor as suas próprias questões, né? Isso ainda é uma coisa que a gente precisa superar, né? Quanto é que tem, se a gente consegue mensurar, talvez a gente não consiga, mas quanto é que tem de pulsão de morte na liquidez das relações humanas, assim?
nessa volatilidade das relações, as pessoas não conseguem criar laços e tudo. A pergunta é interessante, assim, porque quando o Freud vai falar da pulsão de morte, né, lá em 1920, é a partir da clínica dele, né, das questões que ele se deparou, com as quais ele se deparou na prática, né, que fizeram com que ele precisasse repensar a teoria, né? E ele vai dizer que a pulsão de morte, né, que é esse oposto, né, dessa pulsão de vida, né, dessa energia vital, né, se a gente puder dizer assim, elas andam sempre juntas, né, no nosso psiquismo, né? Uma não existe sem a outra. E a pulsão de morte, ela não é só necessariamente destrutiva, ela também é a forma que a gente tem para se desligar dos objetos. Da mesma forma que a gente investe, né, os objetos libidinalmente, né, Sim. a gente também se desliga deles, né? O Freud usa o modelo dos pseudópodes, né, como se esses pseudópodes que avançam e que também recuam para o próprio organismo, né? Quer dizer, a gente também precisa, né, desse desligamento dos objetos. É por causa deles que a gente consegue, né, ao final do dia, se recolher e dormir, né? Então, acho que ultimamente não consegue, né? Ou não consegue, né? Ou não consegue. Ou não consegue levantar da cama, né? Assim, isso tem uma relação, né, certamente com esse aspecto também, assim. Então, é isso, a pulsão de morte, ela faz parte do nosso psiquismo, assim como a pulsão de vida. A questão é como que essas duas pulsões se dialogam ali, interagem e em que aspecto quantitativo, né, que cada uma delas aparece, né? Uma outra questão também é o medo, né? Se a gente tivesse que montar algum arquétipo, alguma coisa nesse sentido, o medo, ele estaria muito presente nessa condição de... Essa pergunta faz para o Lucas também. O medo de não dar certo, o medo de não fazer sucesso, o medo de ser cobrado, o medo de perder um prazo, o medo de ser um mau engenheiro, o medo de perder o medo de perder uma vaga, o medo de perder um emprego. Então, o medo de perder um amor, né? O amor ali, o amor idealizado. Então, todos esses sintomas assim do medo e tal, ele também está enfurnado dentro dessa condição, dessa situação do suicídio também, dessa possibilidade desse ato vir à tona violentamente. Eu acho que o medo, ele tem lá a sua importância, né? Porque ele é um sinal, né, de um perigo iminente. Isso é importante, isso é inclusive protetivo, né? Assim, bom, se eu avanço para uma determinada situação e sinto medo, é um alerta, né? Para que eu tome certo cuidado. Sim. Né? Agora, por outro lado, tem uma coisa que eu acho que é importante dizer, e aí saindo um pouco só desse aspecto mais individual, mas pensando até politicamente, né? A gente precisa pensar também como o medo se tornou um grande negócio, né? O medo faz, né, eleições serem decididas, né, políticas públicas serem decididas, né? E eu gosto muito da reflexão que o Vladimir Safatli faz a respeito da política do medo, né? Como que existe uma política, quer dizer, uma intencionalidade, né, de que o medo seja de fato incentivado, porque assim, né, com as pessoas acuadas, com medo, né, ariscas, né, as formas de dominação são muito mais eficientes, né? Lucas, onde que o medo entra nisso tudo? Assim, na sua profissão, no seu relacionamento, assim? Porque existe aquela pressão, nós vivemos muito isso na academia, aquelas pessoas, não, eu preciso, né, sair logo ali dali, eu preciso sair mas depois, porque o medo de descobrir tanta coisa que foi descoberta
fez com que a pessoa saísse. Depois você fala comigo assim, e você tem uma sacada assim, que você fala comigo, tem algumas coisas que você fala e eu guardo, né? Então, uma vez você falou comigo assim, pô, eu estou fazendo a pós agora, tem gente que está fazendo pós comigo, que falou assim, pô, a faculdade passou e eu nem vi, né? Como é que você vê tudo isso aí? Como é que você transita dentro dessa... Você tem uma habilidade diferente de outras pessoas, mas como é que você transita nessa coisa assim, e transitou e continua transitando essa coisa do medo, de não dar certo, de não fazer sucesso, que isso tudo é colocado, introjetado na gente, né? Você precisa dar certo, você precisa fazer sucesso. É o que eles chamam de ditadura da felicidade. Ditadura, né? Da felicidade. Hoje em dia a gente tem uma pressão enorme que você tem que ser feliz, você tem que ser bem sucedido. Eu acho que para a mulher isso é pior ainda, porque além da pressão tradicional de ser uma mulher, de ter filhos, de cuidar da família, tem também a pressão profissional hoje em dia. Então é a pressão duas vezes. Em relação ao homem, continua a pressão do sucesso. Mas para a mulher o sucesso é ainda mais difícil, porque você tem que ter o sucesso em ambiente familiar, o sucesso com o filho, ter um bom marido, tem que casar e ainda tem que ter o sucesso profissional. Então é dobrado a pressão. Tem as coisas que para a mulher já vem compulsório, né? Sim. E além disso, a minha geração ela viveu um período muito próprio, que eu até comento com muitos colegas. Quando a gente entrou na faculdade, tem aquela capa da The Economist, que é famosa, que é o Cristo Redentor como um foguete em ascensão. Não lembro o título agora ao certo, mas era O Brasil Decola. A gente estava numa época de commodity no mundo inteiro muito caro, o Brasil exportando muito, políticas sociais sendo implementadas, o país numa euforia econômica imensa, as coisas dando certo, quase que pleno emprego, tudo ia muito bem. Quando a gente saiu da faculdade, foi justamente quando veio a mesma capa da The Economist, Brasil takes off, alguma coisa assim, o Brasil não deu certo. Uhum. Então, a gente entrou na faculdade com uma expectativa de pleno emprego, de prosperidade, agora vai, e saímos da faculdade num momento econômico caótico. Já estava difícil arrumar estágio, né, na área do direito também, em áreas que são mais relacionadas à economia, como engenharia, exatas, então nem se fala. Se já estava difícil para o estágio, o mercado de trabalho então estava mais caótico ainda. Isso não é uma exclusividade do Brasil, não. O primeiro emprego é um grande problema no mundo inteiro, inclusive na Europa. Somado a esses problemas econômicos momentâneos, com a expectativa da imposição da felicidade, do sucesso, essa receita aí não tem como dar certo, né? Uhum. Então, e somado a tudo isso, ainda a questão da mídia social, em que você é bombardeado por informações o tempo inteiro, você é bombardeado por informações que te dão medo o tempo inteiro. E o mundo hoje em dia não é mais o mesmo, né? A gente vê fenômenos aí que quebram o paradigma de tudo que a gente pensava. A eleição do Bolsonaro, a eleição do Trump, a direita tomando força novamente na Europa, a crise econômica. Então é uma quebra de paradigmas para uma geração que vinha com uma determinada mentalidade, que vinha acostumado com um momento econômico mais favorável, e agora você tem uma ruptura. Acredito que é um momento conturbado isso que a gente está passando. E aí que tá, por exemplo, a sua geração, como é que você vê as pessoas que... É óbvio que se já tinha um campo epistemológico, você encaixou nele. Agora, como é que você vê do seu espectro, quando isso te preocupa, por exemplo, o cara se suicidou e tal, porque mexeu com alguma coisa. Então, assim, como é que você vê essa mesma geração sua nessa condição toda? Assim, te causa alguma
não medo, mas te causa algum receio? Obviamente causa receio. Você vê um semelhante, uma pessoa que, principalmente um colega de profissão, não tem como você não se identificar ali. Obviamente causa preocupação. Todos nós estamos sujeitos a, em alguma medida, passar por problemas psicológicos e problemas relacionados à profissão, relacionados à família. Ninguém está imune a isso, né? Então, sem sombra de dúvida, é uma coisa que mexe com todo mundo. Quando você vê um colega, uma pessoa próxima, passando por esse determinado tipo de problema. E eu não tenho nenhum dado estatístico para falar sobre isso, mas me parece que tem havido casos com maior recorrência, com mais frequência. Tanto de doenças ligadas à questão psicológica em geral, adicção, depressão, ansiedade, e chegando até o suicídio. Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. Cultura geral. Apoio cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Canal Cidadão. Nova Lima e você. Voltar aos estudos é uma oportunidade importante, seja para adquirir conhecimento ou mesmo para ter mais oportunidades no mercado de trabalho. É por isso que a Prefeitura investe no programa Educação de Jovens e Adultos, uma modalidade de ensino que abrange todos os níveis da educação básica e é destinada a jovens a partir de 15 anos e adultos que não deram continuidade a seus estudos ou não tiveram acesso ao ensino fundamental e médio na idade adequada. Para o governo é muito importante que nós não tenhamos analfabetos ou pessoas com baixo nível de escolaridade. Mas para a população, para a pessoa que tem pouco nível de escolaridade ou que é analfabeto ou semi-analfabeto, é muito mais importante. A gente sonha que o novalimense tenha condição muito boa de vida. Essa condição melhora muito quando a gente estuda. Para garantir esse acesso aos estudos, a Prefeitura oferece transporte e alimentação gratuitos aos estudantes. O cadastramento do 1º ao 4º período do ensino fundamental da educação de jovens e adultos vai até o dia 26 de novembro. Os interessados podem se inscrever na Secretaria Municipal de Educação, na Rua Resende, número 80, Centro, ou na Regional Noroeste, Rua Cannon, número 95, Jardim Canadá. Nesse período, também será possível fazer o cadastramento do 6º ao 9º ano, que é oferecido nas escolas estaduais. Para se inscrever é necessário carteira de identidade, comprovante de endereço em seu nome ou no dos pais ou responsáveis, documentos originais. Em 2019, as aulas serão realizadas nas escolas municipais Cristiano Machado e Bem-vinda Pinto Rocha ou na Escola Estadual Maria Josefina Salles Ward. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Cultura geral. Apoio cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Bom, de volta com cultura geral. Doutora Elisa, deixa eu te perguntar uma coisa. No meio acadêmico também existe esse sofrimento e existe esse sofrimento agudo também, né? Uhum. A gente está falando aqui nos bastidores, isso também no nível médio também tem acontecido também. Como é que está essa situação? Nas escolas, né, começaram a aparecer alguns casos, né, casos de suicídio e de tentativa entre jovens, né? No Brasil, alguns casos foram divulgados e isso
preocupou, claro, né, muito, né, os professores, os pais, e eu acho que isso acende um alerta importante também sobre a questão do diálogo, né, com os jovens, com os adolescentes, né, que estão passando por um momento de transformação, né, por um momento de fragilidade, né, de repensar, de reconstruir o seu lugar no mundo, né, esse lugar que não é mais o da infância e ainda não é o da vida adulta, né, e que esses jovens precisam de um suporte, né, para poder passar por essas mudanças, por essa turbulência emocional, né, da adolescência. Essa perda, por exemplo, eu lembro que na minha época de adolescente e tal, a gente tinha um grupo de amigos, né, e a gente reunia todos de anos e anos e anos e anos. A Ana Lima sempre teve uma cultura disso, assim, a gente está com a última semente disso, que é o futebol que a gente joga no final de semana, mas é aquele relacionamento. Então, assim, muita gente reunida e muita conversa fiada, assim, há muito tempo, e muita conversa séria ao mesmo tempo e tal, e é aquela coisa de adolescência mesmo. Esse isolamento pode ser o resultado, isso pode ser o resultado desse isolamento, essa coisa, desse sofrimento mental dos adolescentes, por não ter esse convívio com outras pessoas, esse diálogo, essa troca de conhecimentos, ou então até mesmo de bobagens e tal, pode ser um fator também predominante, não? Pode ser um fator, né? Um fator importante, né? Se não predominante, mas um fator importante, né? Quais que são os laços que aquela pessoa construiu, né? Com quem que ela conta, né? Na hora que a situação está difícil. Sim. Quem que ampara, né? Essa pessoa? Essa é uma pergunta importante, né? Então, essa necessidade, né, de manter, né, os laços, o convívio, né, pro futebol, pro que seja, né, para aquilo que integra, que reúne, né, isso é muito importante. E a adolescência é um momento em que o jovem está deixando, né, de ter os pais, né, o modelo familiar como principal para ir buscar outros, né. Então, né, os pais deixam de ser a primeira referência e aí ele vai buscar em outros lugares referências mais interessantes, mais parecidas com ele, né, também numa certa atitude de negar um pouco, né, o modelo da família para ir buscar a sua própria identidade, né, mas isso não é fácil, né, isso é o que os pais, o que as pessoas que estão próximas dessas pessoas, no meio acadêmico, por exemplo, existe muita cobrança, né? Sim. Você não pode, você tem que passar, você tem que formar, né? Você tem que entrar na forma, né? Você tem que você tem que dar certo e tudo. Isso tudo é uma pressão muito forte para uma pessoa, por exemplo, com 18 anos de idade, né? Eu, por exemplo, fui fazer faculdade velho, você sofre uma pressão terrível e assim, já tem uma certa maturidade. Então, eu me coloco no lugar dessas pessoas e tento entender o que pode estar se passando. Então, assim, dosar essa cobrança é muito importante. Os pais terem essa consciência é muito importante, doutor? Sim. Eu acho que é muito importante, né, esse suporte mais próximo, né, da família, de amigos. Agora, é importante também a gente pensar coletivamente, né, esse modelo de sociedade que a gente tem, né, que é, mais uma vez, né, o modelo da exigência de desempenho, desse imperativo, né, de sucesso, de felicidade, né, e que esse modelo ele é muito frágil, na verdade, né, porque olhando de perto, quem que é que se encaixa perfeitamente nesse ideal, né? É tudo idealizado, né? Ela tocou numa questão muito interessante, essa questão de qual modelo de sociedade que nós queremos. Esse ambiente reformista que a gente está passando aí no Brasil nos últimos tempos, reforma da Previdência, reforma da CLT, estamos falando aí em criar uma carteira de trabalho verde e amarela, em que se submeteria essa relação à CLT. Diz muito sobre isso, né?
que modelo de sociedade que a gente quer? O modelo que a gente quer é que o ser humano trabalhe cada vez mais durante um período maior, porque não vai ter limitação de 8 horas diárias e 44 semanais, vai demorar mais a se aposentar. O fim do ser humano é trabalhar, é só para isso que ele serve. A finalidade da vida humana é trabalhar. Então, fica uma situação realmente de medo. A gente não sabe ao certo o que vai acontecer. É impossível alguém estar minimamente tranquilo com tudo o que ronda aí. Doutora Elisa, o desejo é a mola propulsora para muitas dessas coisas que a gente está discutindo aqui. Desejar muitas coisas, desejar ser feliz, desejar que meu filho seja bem sucedido. Né? Eu estava vendo, foi ontem que eu estava vendo, acho que foi no Facebook, um avião vindo de Maringá e os pais pedem o piloto para fazer uma menção, né, parabenizando o filho que passou em medicina na Universidade de Maringá. Né? Tem uma supervalorização do desejo. O desejo é uma mola realmente propulsora para que depois se desague nessa grande depressão humana? Eu acho que o desejo ele pode ser uma mola propulsora para coisas mais interessantes. Sim. Né? A questão é o que rumo que isso toma, né? Se isso vira um imperativo, né? Já não estamos mais no campo do desejo, né? Já estamos falando de uma exigência, né? de um ideal, e que isso muito mais gera sofrimento do que satisfação, né? Mas quando você perguntou, eu me lembrei, tem um livro que eu gosto muito, da Maria Rita Kell, é O Tempo e o Cão, e ela vai falar sobre a depressão em crianças. E aí tem uma discussão teórica longa, mas eu acho que é muito interessante o que ela diz, como que, da mesma forma como os adultos estão sobrecarregados, né, com essa exigência do trabalho, de viver para o trabalho, né, as crianças também estão sobrecarregadas. Né, elas muitas vezes têm uma agenda preenchidíssima. A gente está falando de crianças, claro, né, de classe média alta, né, nesse recorte, né, em que existe uma exigência, inclusive de desempenho para essas crianças, que é absurda, né? Então, né, no maternal o menino já está sendo preparado para o vestibular, né, ou para o Enem, né, assim, e essa exigência excessiva e esse preenchimento excessivo da rotina da criança, ela vai dizer, a Kell, justamente que isso não abre espaço para o desejo, né? Que é necessário que haja, né, um espaço, um tempo, inclusive de ócio, para que a criança possa fantasiar. Né? Nem tudo tem que ser dado, imposto, entregue, pronto. Né? A criança precisa aprender a fantasiar, porque é aí que o desejo pode aparecer. Sim. Esse desejo, né? Mais desejo ligado ao que é um desejo da vida, saudável, né? Mas a gente vive num mundo que caminha no descompasso disso, né? Que caminha muito mais para que o mais importante seja o curso de medicina, antes de, talvez, né, nesse exemplo, pensar assim, mas o que é mesmo que pode fazer essa pessoa feliz, né? Lucão, você sentiu essa pressão quando você estudou? Hoje, se você olhar, você puxar uma lupa e olhar para a sua infância, que eu acho que a gente está falando muito aqui do que reflete muito na sua geração. Você sentiu esse peso, assim, de ter que a sua rotina está preenchida, ou você teve um espaço para poder... Porque você teve uma vantagem, né? Que era ir para o interior. Eu até tive um espaço bem tranquilo, sabe? Meus pais sempre exigiram, mas na medida certa também.
Se tirasse a média ali, passasse de ano, não tinha maiores, vocês foram privilegiados. Não tinha maiores complicações, não. Então você foi um privilegiado. Mas, doutora, para a gente encerrar, o que a gente pode tirar de experiência, o que a gente pode tirar de aprendizado para que a gente consiga passar para as pessoas que estão do lado de lá o que é o conceito de ser feliz, assim. Não um conceito, não, que é um conceito, mas buscando lá na situação originária nossa, né, aquilo que a gente tem como prazer e tudo que é adquirido ali ao longo daquela formação e tal. Tentar dominar isso e não idealizar tanto fantasiosamente seria uma solução. Eu acho que dar atenção para os afetos, né, como que os afetos circulam entre nós, os vínculos e que a qualidade dos vínculos que a gente vem estabelecendo, assim, pode ser um primeiro passo, né, digamos assim, para pensar na qualidade, né, das escolhas que a gente vem fazendo, do que a gente vem priorizando e que talvez essa possa ser inclusive uma via de resistência. Sim. Sabe? Pensando na micropolítica, né, do nosso cotidiano, a gente possa estar fortalecido, possa estar né, próximo, né, das pessoas que são importantes para nós. Talvez essa seja uma primeira direção. Né? Nós falamos aqui mais cedo, a Bárbara falou que quando ela está fazendo um projeto arquitetônico, às vezes ela usa um pouco, que ela aprendeu um pouco da psicologia da arquitetura. Então, cria-se ela conversando com a pessoa que contrata o projeto, e a pessoa não sabe muito bem o que é, ela vai tirando, né, ali vai pensando em algumas coisas e tal. Então, às vezes ela fala assim, é uma família que não fica muito junto, então pensar numa sala que põe uma televisão, que as pessoas assistam as coisas juntas, seja um momento de agregar essas pessoas e tal. Pensando por outro lado, desdigitalizar as pessoas, né, desligar um pouco do mundo digital e voltar um pouco para o campo humano, seria uma solução plausível para os dias de hoje? Eu não sei se é possível retroceder, sabe, em relação a esses avanços tecnológicos. Talvez os mais jovens vão nos dizer, né, os caminhos possíveis, né, para iniciativas que sejam... Porque eu acho que tem isso também, né, muitos coletivos, muitos encontros, muitas inventividades, muitas criatividades também estão surgindo a partir dessas tecnologias, né? Então o problema não é a tecnologia em si, o problema é como que a gente vai poder lidar com ela para que ela seja um instrumento para coisas que são importantes para nós, né? E não nós sejamos instrumentos, né, reféns ali dessa tecnologia, né? Então acho que talvez os jovens vão nos ensinar, né, como fazer rede, né, de um outro jeito. Pensar isso é muito importante agora nesse momento. Sim. Tem muita coisa para estudar. Sempre, né? Lucas, mais reuniões de boteco, melhor? Mais futebol? Você está sumido, nós não estamos... Está sumido. Não estou vendo sua cara mais e tal, estou até esquecendo como é que você está até barbudo. Reunião nos botecos são essenciais. Menos grupo de WhatsApp e mais grupo de boteco. Eu estou só com 3 grupos agora, graças a Deus. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Foi um prazer, né, tratar desse assunto aqui. Eu acho que no final nós conseguimos assim, trazer à baila algumas discussões que são pertinentes para o mundo atual, né? Ficamos por aqui. Segunda-feira a gente volta com mais Cultura Geral ao vivo. Um abraço e até segunda-feira, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.